Boa, então vamos lá, mais uma aula, vamos ver o básico aqui agora do nosso editor, tá bom? A gente já viu aqui os menus, como que funciona, como que coloca o layout, como que coloca os blocos. Vou passar o mouse aqui em cima de algumas opções para mostrar para vocês como que isso aqui funciona, tá? A estrutura, tá? Basicamente a gente tem aqui elementos principais que são os blocos, tá? Os blocos eles vão ser divididos através dessas linhas, ó, essa linha que você vai ver com esse botãozinho de mais no meio, tá vendo? Essa linha que se destacou em azul. Isso aqui é bloco, ó. Se você quiser entender, ó, melhor sobre os blocos aí do layout que você escolheu, só você clicar aqui nesse menu lateral, ele vai te mostrar aqui todos os blocos, tá vendo? Ok? Então isso é bloco. Quanto ao bloco, eu tenho as opções relacionadas ao bloco, elas vão aparecer, ó, sempre na lateral, nesse botãozinho redondinho aqui, ó. Tá vendo? Então, quando eu clico aqui, eu vou ter as opções relacionadas ao meu bloco, tá bom? Ao bloco. Aqui, ó, eu tenho opção de fundo, background, então eu consigo colocar uma imagem no fundo do bloco, eu consigo colocar um vídeo e consigo colocar um mapa também. Sim, dá para colocar um mapa como fundo do teu bloco, isso é muito legal. E aqui eu tenho as opções do tipo de imagem que eu quero, se ela vai estar como cover, se ela vai estar como, se ela vai preencher a tela inteira, se ela vai ter um tamanho original. Também tem a opção do parallax, que é um efeito da página rolar e a imagem ficar fixa no fundo, é muito interessante. Tem alguns filtros também que eu posso colocar, um filtro de brilho, contraste, tonalidade de cor, tudo isso eu posso personalizar aqui no meu background, tá? Também consigo colocar aqui uma imagem de rollover, ou seja, quando passar o mouse em cima, ela vai mostrar uma imagem diferente, também tem essa opção, tá? Essas são as opções de background. Além disso, eu também consigo usar uma cor sólida ou uma cor em gradiente, tá? Então, se eu não quiser utilizar uma imagem no fundo, eu posso utilizar uma cor. E também tem a opção de borda aqui, tá? Dentro da opção de borda, eu tenho a cor da borda aqui embaixo, tenho também aqui, ó, o tamanho da borda, o size, né? O tamanho em todas as laterais, superior, inferior, direita e esquerda. E também tenho aqui uma cor de clique, né? Quando a pessoa passar o mouse em cima, ele mudar de cor, tá bom? É a mesma coisa da imagem, só que em vez de usar uma imagem, um vídeo ou um mapa, vai ser uma cor. Detalhe, se eu coloco uma imagem e coloco por cima uma cor, a cor vai sobrepor a imagem, tá bom? Então eu vou precisar controlar isso aqui na barrinha de transparência, beleza? Para criar um efeito bem legal aí, tá? Se eu trocar a cor aqui, ó, vou colocar aqui um azul, por exemplo, para você ver, tá vendo? Ele já mudou lá o fundo, tá? Tem a transparência aqui, ó, eu posso regular essa tonalidade, tá? E posso usar também um gradiente, se você quiser. E aí ele vai ter duas cores ali, né? Você vai controlar esse gradiente aí, tá? Vamos lá. Aqui, ó, tem um coraçãozinho. Esse coraçãozinho significa que eu vou salvar esse bloco como um bloco favorito. Então, se você criar um bloco, por exemplo, que vai ter lá vários depoimentos do teu produto e você quer usar isso em várias páginas diferentes, eu salvo esse bloco de depoimentos e eu posso usar esse bloco em todas as páginas que eu quiser. Todas as páginas, tá bom? Essa é uma função bem legal. Além disso, eu tenho essa engrenagemzinha que vai me dar aqui, ó, o tipo de bloco, se ele é um bloco de tela toda ou se ele é um bloco fechado, tá? Ele vai me dar a opção de tamanho também, eu posso controlar manualmente o tamanho do bloco, né? O tamanho que seria a distância entre o topo e a base desse bloco. Sempre deixa em automático porque ele vai aumentando de acordo com a quantidade de elementos que você adiciona. Tem as opções de estilo, ó, ele vai abrir esse menu de estilo, onde eu vou regular o padding, que é a altura aqui do conteúdo dentro do bloco, a margem também, ó, eu consigo controlar isso tudo, consigo controlar as bordas, né? E várias outras opções aqui bem interessantes que a gente vai ver mais para frente, tá? Aqui também no avançado eu tenho as opções do nome do bloco, isso aqui é muito utilizado também, a gente vai ver mais para frente, várias outras opções aqui um pouco mais avançadas, e tem os efeitos também. Então eu tenho um efeito aqui de bounce, por exemplo. Significa que ó, o bloco ele pula, tá vendo? Toda vez que vou colocar infinito aqui para ele ficar repetindo para você ver, tá vendo? É um efeito no bloco inteiro, olha, bem interessante, tá? Então você consegue ter
toda a parte de controle e estilo desse bloco, tá bom? Essas opções do bloco, elas vão sempre aparecer nessa bolinha, tá? Sempre nessa bolinha aqui, beleza? Dentro do bloco, além dessa opção, eu consigo ter alguns controles manuais aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Quando eu passo o mouse aqui no topo do bloco, ele me dá essa opção aqui de eu controlar a minha distância do conteúdo dentro do bloco, ó, que é o padding, tá vendo? Então aqui, ó, com um arrastar de mouse, eu já consigo controlar a altura do conteúdo, né, dentro do bloco, tanto em cima quanto embaixo também, tá? Só arrastar, clicar e arrastar que ele já me dá essa opção. Então isso é uma edição dentro do bloco, tá bom? Dentro do bloco eu vou adicionar dois tipos de elementos, que são o row e as colunas. Isso aqui vai definir o posicionamento dos seus elementos, tá bom? Então, você pode adicionar tanto o row quanto o column, tá bom? A coluna ele vai te dar a opção de 2 ou mais e o row também vai te dar essa opção, tá? Isso a gente vai vendo com o passar aí das outras aulas, onde a gente vai falar um pouco sobre cada elemento, ok? Então, basicamente é isso. O primeiro controle que a gente tem aqui é bloco, depois são o controle dos elementos. Ó. Quando eu passo o mouse sobre esse elemento, por exemplo, ele ficou marcado. Isso aqui é uma coluna. Ó. Então, nessa coluna, eu tenho aqui ó, uma bolinha, tá vendo essa setinha? Quando eu clico aqui, ele vai abrir a mesma caixinha. E você pode ver que são os botões iguais. Ó. Eu tenho o background, onde eu posso colocar uma imagem no fundo dessa caixinha azul que ficou selecionada. Eu posso colocar uma cor diferente, então eu vou colocar aqui ó, um outro tom de azul, tá vendo? Eu posso colocar uma borda, então eu vou colocar uma borda aqui, ó, um tamanho de borda 3, e ela vai ser preta. Ó. E aí ele vai criar uma borda em volta desse elemento, tá? Eu posso personalizar ainda o tipo de borda aqui, ok? Tem sombra também, é bem interessante isso daqui, eu posso colocar uma sombra, tá vendo? Ele vai mostrar uma sombra no elemento, viu aí? Criou uma sombra, obviamente não tem a forma correta de usar esse recurso, né? Vamos tirar isso daqui. Tem a opção de link também, eu consigo criar um link nesse bloco que vai me direcionar para outro URL, para outro bloco da página, tá vendo? Para um pop-up e até para um arquivo, se a pessoa quiser fazer um download de um arquivo, tá? Aqui eu tenho a opção do mais, que eu vou adicionar mais uma coluna, olha que interessante, tá vendo? Adicionou mais uma coluna aqui, vamos excluir essa, opa, excluí a coluna errada, tá vendo? Até bom acontecer que eu venho aqui, ele já volta para mim, vou voltar de novo para voltar duas colunas, isso. E uma outra coisa interessante também é isso aqui, ó. Como ele tem duas colunas, se eu clicar nesse botão, eu vou mover ela para o outro lado, ó. Olha que interessante, tá vendo? Então aqui facilmente eu já consigo personalizar a posição das minhas colunas. A engrenagem vai abrir a mesma janelinha, tá vendo? Da largura, da altura, da posição do conteúdo, se eu quero conteúdo no meio, em cima, embaixo. Também vai abrir a tela de estilos, que eu vou ter as mesmas configurações de padding, margem e bordas, tá bom? Então é tudo igual, tá vendo? As mesmas opções aqui de configurações que eu tenho para o bloco todo, eu tenho para a coluna dentro do bloco, tá? Eu tenho para a coluna dentro do bloco. Outro menu que vai abrir aqui também é o menu do elemento, tá vendo? Então, quando eu clico aqui sobre o elemento, texto, por exemplo, ele vai abrir as opções de texto básicas, tá vendo? Abre as opções básicas de centralizar, alinhamento de cor, de negrito itálico, link, se eu quiser adicionar um link nesse texto. E abre também esse campozinho texto aqui, que é onde eu pego lá os textos personalizados. Lembra que eu te mostrei lá nos estilos? É aqui, ó. Então, vamos supor que eu criei o estilo bullet. E isso aqui é um bullet. Eu clico aqui e ele já vai alterar esse estilo. Eu ainda posso personalizar o tamanho, a altura da linha aqui, se vai ser negrito, itálico, ó. Mas quando eu faço isso, ele perde a tipografia, tá? Por quê? Porque eu já não estou mais usando o estilo personalizado que eu criei, tá bom? Tá? Mas você pode também vir aqui ó, na engrenagemzinha e já personalizar na mesma hora o estilo que você quer. Aqui também tem a opção de trocar a fonte e adicionar uma fonte nova também, se você quiser, tá bom? Ah, não tem a fonte que eu uso aqui, Danilo, eu posso adicionar? Pode, você pode adicionar qualquer fonte que você quiser, tá?
você nem precisa ter essa fonte, ela já puxa automaticamente as fontes do Google aqui. Então vai ter praticamente todas as fontes que você usa aí, beleza? No texto também eu também tenho a engrenagem. Ó. Na engrenagem do texto vai me dar o gap, né? Que é a altura entre os parágrafos. Eu tenho o topo e a parte de baixo, né? Ó, a altura entre os parágrafos. Eu tenho a tag HTML, que eu posso personalizar a tag HTML desse texto. Também vai abrir aqui o menu de estilos, ó, de margem, padding e também os efeitos, tá? Os efeitos de entrada e os efeitos de scroll, tá bom? Tem vários tipos de efeitos aqui que a gente pode personalizar e deixar a sua página bem dinâmica, beleza? E aí, o que vai mudar aqui? Vai mudar de acordo com o elemento que você clica. Se eu clico no elemento texto, eu vou ter as opções baseadas em texto. Se eu clico no elemento botão, eu vou ter as opções baseadas no menu botão. Inclusive, vai ter sempre aqui, ó, no menu, uma opçãozinha relacionada ao botão. Então, aqui eu tenho o tamanho do botão, tá vendo? Eu tenho o ícone, se eu quiser colocar um ícone nesse botão, o tamanho do ícone. Eu tenho o espaço aqui, né, entre os botões, ó. Nesse caso tem 2 botões. Tem o tipo de borda, tudo isso eu consigo personalizar, tá bom? Aqui eu tenho o link do botão. Se eu quero direcionar essa pessoa para um bloco da minha página, tipo assim, compre agora ou preço, conheça os planos. Aí a pessoa clica e vai para a sua parte de planos da página. Eu posso selecionar o bloco aqui que eu quiser e quando a pessoa clicar, ela vai para esse bloco, tá? Posso direcionar para um pop-up. Clique aqui para se cadastrar. Quando a pessoa clica, abre um pop-up para ela digitar o nome e o e-mail dela. Um arquivo, clique aqui para baixar o e-book, o PDF ou o guia XYZ. Você pode usar numa página de obrigado, por exemplo. E aí a pessoa baixa esse arquivo que você disponibilizar, tá bom? E um URL que vai para o seu checkout, para qualquer outro lugar, você também pode personalizar isso daqui, ok? Também tem a opção da engrenagem, que vai abrir o mesmo menu lateral. Inclusive, você pode manter esse menu fixo aqui, ó, tem um cadeado no Locket, esse menu fica fixo, e aí todo lugar que você clicar, o menu já está fixo aqui. Eu não uso o menu fixo porque ele cobre um pedaço da minha página, tá vendo? Então eu não consigo ver a página toda. Eu particularmente não gosto disso, deixo o menu sempre fechado, né, aberto aqui para ele sumir. Também tem a opção de colocar esse menu do outro lado da sua tela e manter ele fixo lá também, tá? E aí ele fica fixo aqui e você trabalha e o menu está fixo aqui do lado, ok? Ok? Vou jogar ele para lá e voltar ao original. Então, basicamente é isso, tá? Essas são as opções de configurações. Além disso, eu tenho aqui algumas funçõezinhas que envolvem colunas, ó. Por exemplo, como eu tenho 2 colunas, aqui no meio eu tenho a opção de arrastar, ó, e aumentar e diminuir o tamanho dessa coluna, tá? Eu posso fazer isso em colunas e em imagem também, ó. Aqui é uma imagem, tá vendo? Apareceu a opção de imagem, eu posso vir aqui, ó, e diminuir o tamanho dessa imagem, tá? Posso aumentar também o tamanho dessa imagem, do jeito que eu quiser, tá bom? Então essas são, assim, as funções básicas do nosso editor. Essas são as funções que vão fazer tudo o que você precisa aí, tudo. Todas as edições são baseadas nisso que eu te mostrei. Altura, a opção de adicionar mais blocos, você só clicar no maisinho para adicionar um novo bloco, tá? Se eu vir aqui na lateral do bloco, quiser duplicar, ó, eu tenho a opção de duplicar esse bloco, tá vendo? O elemento, o botão, também tem a opção de duplicar, ó. Se eu quiser arrastar algum elemento, eu vou clicar em cima desse botão, ó, segurar e arrastar para onde eu quiser, ó, inclusive para um outro bloco, tá vendo? E aí eu posso centralizar esse botão aqui, tá? Então é tudo muito simples de fazer, tudo muito simples e muito igual. Então isso acaba tornando bem fácil, tá? É sempre o mesmo menu que abre, sempre nas mesmas posições. É só você observar o elemento que você precisa mexer. Ah, eu quero mexer nessas colunas aqui, eu quero mexer na coluna. Então eu tenho a opção lateral, vai abrir o menu da coluna. Dentro da coluna eu tenho uma imagem, então eu clico em cima da imagem, vai abrir o menu da imagem. Dentro da coluna também tem um texto, então eu clico no texto e vou abrir as opções do texto. Ah, eu quero mexer no meu bloco. Clico aqui no menu lateral, tem as opções aqui de trabalhar com o bloco, ok? É isso, é isso. Assim você consegue se desenvolver dentro do nosso editor. Por que eu te trouxe até aqui de uma forma bem simples, tá?
Porque a partir de agora a gente vai ver cada um dos elementos e o que é possível fazer. Aqui a gente vai começar a ver as possibilidades que a ferramenta nos oferece. E aí, a partir desse momento, é preciso que você já saiba abrir os menus e o que cada menu desse faz, porque a gente já vai entrar de uma forma um pouco mais detalhada em cada um dos elementos, beleza? Então é isso, nos vemos nas próximas aulas, um forte abraço e valeu!